As filmagens de segurança mais tarde mostrariam 8,3 segundos. Foi só isso que Lisandra Voss precisou para neutralizar 5 recrutas de futebol da Divisão 1, usando nada além de uma bandeja de Happy Meal e física. Mas o gerente do McDonald's já sabia o que estava por vir quando os viu encurralá-la no banco do fundo, o que explicava porque sua mão já estava no telefone antes mesmo do primeiro corpo bater no chão. Lisandra permaneceu perfeitamente imóvel enquanto batatas fritas se espalhavam como confete sobre o linóleo rachado. Um milkshake de morango pintava arte abstrata nos azulejos do teto acima. Caspian Sterling jazia inconsciente a seus pés, o nariz empurrado para trás em um ângulo que exigiria cirurgia reconstrutiva. O quarterback, que havia lançado 43 passes para touchdown na temporada passada, agora não podia lançar nada além de espasmos involuntários enquanto seu sistema nervoso reiniciava. Se você já está se perguntando como alguém com metade do tamanho deles poderia fazer isso, está fazendo a pergunta certa. Clique em curtir e inscreva-se se reviravoltas inesperadas melhoram o seu dia. O botão de agradecimento abaixo ajuda estas histórias a chegarem a pessoas que precisam saber que são mais fortes do que pensam. 3 semanas antes, Lisandra havia atravessado os arcos góticos da Riverside Academy, carregando uma pasta de couro que custava mais do que a maioria dos carros no estacionamento dos alunos. Seu cabelo loiro platinado captava a luz de setembro de um jeito que fez a equipe de líderes de torcida parar o treino no meio para olhar. Com 1,63 de altura, ela se movia com a graça fluida de uma bailarina, que era a história de cobertura cuidadosamente elaborada por seus controladores, ex-aluna do Conservatório de Praga. Disseram ao escritório de admissões. Pai trabalhava em serviços diplomáticos, mãe falecida. Precisava de um novo começo após algum escândalo europeu vago envolvendo provas vazadas. Ninguém precisava saber que o pai de Lisandra, na verdade, passara 15 anos eliminando células terroristas em toda a Europa Oriental, ou que o tal escândalo envolvera 3 assassinos mortos que tentaram agarrá-la em um café de Viena quando ela tinha 14 anos. A história das provas era muito mais crível do que a verdade, que ela havia quebrado o braço de um dos atacantes em 4 lugares antes que seu controlador chegasse para limpar a bagunça. O comitê de admissões da Riverside Academy ficara impressionado com suas notas perfeitas, sua fluência em 7 idiomas e a doação substancial que acompanhava sua inscrição. Eles a designaram ao dormitório de honra, deram-lhe um armário no corredor principal e presumiram que ela se integraria perfeitamente ao ecossistema de privilégios e futuros predeterminados da escola. O que eles não perceberam durante a visita ao campus foi como seus olhos catalogavam cada saída, cada ponto cego de câmera, cada potencial arma disfarçada de material escolar cotidiano. Eles não notaram o modo como ela testava a fechadura de seu armário 3 vezes, verificando pontos fracos. Não viram quando ela analisou a disposição da biblioteca com a precisão de alguém planejando uma rota de fuga. Nem notaram como ela escolheu uma mesa de almoço com visão perfeita de todas as entradas. A biblioteca se tornaria seu santuário. 3 andares de estantes de mogno e livros encadernados em couro que cheiravam a dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. Ela reivindicara uma mesa de canto no 2º andar, de costas para a parede, e com vistas claras de ambas as escadas e da saída de emergência escondida atrás de um retrato do fundador da escola. A maioria dos alunos assumia que ela escolhera aquele lugar pela luz natural. Eles não percebiam que ela estava apenas seguindo protocolos incutidos desde a infância. Nunca se sente de costas expostas. Nunca confie em uma sala com apenas uma saída. Nunca presuma estar segura só porque as paredes estão decoradas com cartas de aceitação da Ivy League. A primeira semana de Lisandra passou sem incidentes. Ela frequentou as aulas, fazia anotações com uma caligrafia tão perfeita que parecia impressa, e recusava educadamente todos os convites sociais, com desculpas de jet lag e de ainda estar se adaptando. Os outros alunos a descartaram como mais uma estudante internacional,
com dificuldades nas dinâmicas sociais americanas. Bonita, mas entediante. Boa de olhar, mas não de perseguir. Essa avaliação mudou quando Caspian Sterling anotou. Com 1,88 de altura e uma estrutura óssea que parecia pertencer a capas de revista em vez de campos de futebol, Caspian governava a Riverside Academy com a crueldade casual de alguém que nunca ouvira a palavra não, dita com genuína convicção. Seu pai, o senador William Sterling, havia se formado em Riverside há 30 anos e ainda doava dinheiro suficiente todos os anos para garantir que as transgressões do filho fossem tratadas como entusiasmo juvenil em vez de sinais de alerta. Caspian colecionava coisas: carros vintage, relógios de edição limitada e belas garotas que cometiam o erro de chamar sua atenção. Ele tinha um sistema refinado ao longo de 4 anos de prática. Primeiro vinha a ofensiva de charme. Flores de grife entregues nos armários delas, convites para festas exclusivas, promessas de elevação social. Quando isso falhava, e raramente falhava, vinha a fase 2, isolamento. De repente, grupos de estudo estavam lotados, mesas de almoço misteriosamente não tinham lugares vagos, e professores desenvolviam cegueira seletiva para mãos levantadas. A maioria das garotas cedia em uma semana, aceitando um encontro apenas para tornar suas vidas suportáveis novamente. As poucas que resistiam mais tempo enfrentavam a fase 3, que Caspian chamava de teste de pressão. Era quando sua equipe entrava em cena. O grupo consistia em 4 jogadores cuidadosamente selecionados do time de futebol, cada um escolhido por qualidades específicas que complementavam a marca particular de guerra psicológica de Caspian. Thaddeus Morrison, apelidado de Tank por razões óbvias, media 1,96 e pesava 127 quilos de massa muscular, que já lhe garantira uma bolsa integral para o Alabama. Seu papel era simples: intimidação, usando seu tamanho para fazer as pessoas se sentirem pequenas, impotentes, presas. Kieran Lynch jogava como safety em campo e como executor fora dele. Conhecido por pancadas que tecnicamente permaneciam dentro das regras, mas que de alguma forma sempre resultavam em lesões. Ele tinha o dom de fazer a violência parecer acidental, uma habilidade que aperfeiçoara ao longo de 3 anos, evitando suspensões, apesar de deixar atrás de si um rastro de costelas quebradas e tornozelos torcidos. Dashiell Park trazia conexões em vez de músculos. Seu pai possuía 40% das cadeiras no conselho da Riverside Academy e tinha material de chantagem suficiente sobre o restante para garantir votos unânimes em qualquer assunto que lhe interessasse. A presença de Dashiell significava proteção institucional, a certeza de que reclamações desapareceriam em buracos negros administrativos. Magnus Crawford completava o grupo, e talvez fosse o mais perigoso apesar de ser o menor, com pouco mais de 1,83. Enquanto os outros usavam intimidação física, Magnus se especializava em destruição psicológica. Seus registros juvenis estavam lacrados, mas sussurros o seguiam pelos corredores sobre um incidente na escola secundária, envolvendo uma professora que o havia reprovado e que posteriormente sofreu um colapso nervoso após receber dezenas de mensagens não rastreáveis detalhando cada movimento dela durante 3 meses consecutivos. Juntos, formavam o que outros alunos chamavam em privado de Riverside 5, embora nunca ao alcance dos ouvidos deles. Moviam-se pelo campus como predadores de topo, tomando o que queriam, destruindo o que os entediava, protegidos por dinheiro, conexões e pela cegueira voluntária da administração. Lisandra apareceu no radar deles em sua 2ª semana, quando cometeu o erro de ser bonita ao passar diante da mesa deles no refeitório. Os olhos de Caspian acompanharam seus movimentos com o foco de um caçador avistando a presa, já calculando ângulos de abordagem, métodos de isolamento, cronogramas para a conquista. Nova aluna, observou Tank desnecessariamente, sua voz ribombando como trovão distante. Estudante de intercâmbio, acrescentou Dashiell,
já puxando informações sobre ela no celular por canais que não deveriam estar acessíveis a estudantes. Lisandra Voss, Praga. Pai, algum tipo de diplomata. Histórico acadêmico limpo. Nenhuma presença em redes sociais. Esse último detalhe fez Magnus se inclinar com interesse. Todo mundo tinha redes sociais. A ausência delas sugeria ou uma consciência extrema de privacidade ou algo a esconder. Qualquer possibilidade o intrigava. Ela é minha, declarou Caspian com a certeza casual de alguém que reivindica a última fatia de pizza, como se a autonomia de Lisandra fosse apenas um detalhe menor a ser negociado depois. A campanha começou na manhã seguinte, com um buquê de orquídeas brancas entregue em seu armário, acompanhado de um cartão escrito na caligrafia treinada de Caspian, convidando-a para um café no exclusivo estabelecimento da cidade, que não tinha nem letreiro, apenas uma reputação de servir senadores e celebridades. Lisandra leu o cartão uma vez, depois o jogou no lixo sem expressão, deixando as flores caras murcharem no corredor. Caspian, observando de seu canto habitual, sentiu algo que raramente experimentava: surpresa genuína. As garotas não jogavam fora seus convites. Elas os emolduravam, publicavam sobre eles, usavam-nos como moeda social para elevar seu status. Isso exigia uma recalibração. A fase 1 continuou por 3 dias. Mais flores. Cada arranjo mais elaborado que o anterior. Um convite para o comício de campanha de seu pai, onde ela poderia fazer contatos com futuros presidentes. Camarotes na ópera que sua mãe patrocinava. Cada oferta foi educadamente recusada ou simplesmente ignorada. Lisandra seguia sua rotina como se Caspian Sterling não existisse. Na quinta-feira, sua equipe começava a perceber. Sussurros se espalhavam pelo time de futebol sobre Caspian estar perdendo o toque. Piadas sussurradas sobre a princesa de gelo, que não podia ser derretida. Sua reputação, cuidadosamente mantida ao longo de 4 anos de vitórias calculadas, estava criando fissuras. Hora da fase 2. Anunciou ele na manhã de sexta-feira, o maxilar tenso com o tipo de raiva que precedia decisões ruins. O isolamento começou de forma sutil. Lisandra chegou à sua mesa habitual na biblioteca e a encontrou ocupada por grupos de estudo, que pareciam se multiplicar sempre que ela se aproximava. Os laboratórios de informática estavam de repente totalmente reservados sempre que ela precisava imprimir trabalhos. Seu nome desapareceu misteriosamente da lista de inscrição do laboratório de física avançada, forçando-a a trabalhar durante os intervalos de almoço, quando a sala estava vazia. Ela se adaptou sem reclamar, comendo sozinha em salas de aula vazias, estudando nos intervalos entre espaços ocupados, completando seu trabalho com a mesma precisão metódica que a mantivera viva em 3 tentativas de assassinato e 7 mudanças de país. Se é que havia algo, o isolamento parecia familiar, até confortável. Ela estava sozinha desde a morte da mãe, quando tinha 9 anos. O trabalho do pai garantia que nunca permanecessem tempo suficiente em um lugar para formar conexões reais. A biblioteca tornou-se seu refúgio principal, especialmente durante as horas silenciosas entre 15 horas e 17 horas, quando a maioria dos alunos estava em treinos esportivos ou reuniões de clubes. Ela espalhava seus materiais pela mesa do canto, criando uma fortaleza de livros e cadernos que desencorajava aproximações, enquanto trabalhava em tarefas que desafiariam até estudantes de pós-graduação. Foi durante uma dessas sessões de estudo que a fase 3 começou. A biblioteca estava quase vazia, apenas Lisandra em sua mesa e alguns alunos dispersos no primeiro andar. Ela estava concentrada em um problema de cálculo quando sombras caíram sobre seu trabalho. Os 5 se posicionaram ao redor da mesa dela, bloqueando todas as rotas de saída, ou pelo menos assim pensavam. Estudando firme? Perguntou Caspian com falsa simpatia, puxando a cadeira diretamente à sua frente e sentando-se sem ser convidado. Os outros permaneceram de pé. Tank atrás de seu ombro esquerdo, Kieran à direita,
Dashiell bloqueando o caminho para a escada principal. Magnus se colocou perto da saída de emergência que ela havia inspecionado em seu primeiro dia. A mão de Lysandra parou sobre o lápis, mas ela não levantou os olhos. A biblioteca tem uma política de não distrações. Nós não somos uma distração. Caspian inclinou-se para a frente, o perfume agressivo e caro, projetado para dominar em vez de atrair. Somos uma oportunidade. Veja, você é nova aqui, então não entende como as coisas funcionam. Esta escola funciona com relacionamentos, conexões, os amigos certos, as portas certas que se abrem. Ela finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar dele com uma firmeza que o fez se recostar inconscientemente. Entendo perfeitamente. Você quer algo que não estou interessada em fornecer e está acostumado a conseguir o que quer através de intimidação disfarçada de generosidade. Tank soltou um som que poderia ser surpresa ou admiração, rapidamente encoberto por uma tosse quando Caspian lhe lançou um olhar fulminante. Você acha que é esperta? A voz de Caspian baixou para o tom que ele considerava perigoso, o mesmo que já fizera calouros chorarem e alunos transferidos reconsiderarem a matrícula. Mas ser esperta não significa muito aqui. Meu pai controla juízes. Minha mãe manda no conselho escolar. E eu decido quem vence e quem desaparece em Riverside. Fascinante. Lysandra voltou ao problema de cálculo. Terminou? Isto é para amanhã. O desprezo foi tão completo, tão casual que, por um momento, ninguém se moveu. Em 4 anos, ninguém jamais havia simplesmente ignorado Caspian e Sterling enquanto ele os ameaçava ativamente. Elas discutiam, choravam, negociavam, mas nunca agiam como se ele fosse apenas ruído de fundo. Magnus deu um passo à frente, intrigado com esse novo perfil psicológico. Você não está com medo. Isso é incomum. A maioria das pessoas já teria entendido a importância da autopreservação. Lysandra pousou o lápis com precisão deliberada e olhou cada um deles nos olhos, demorando apenas o suficiente para deixá-los desconfortáveis. O medo exige uma ameaça. Vocês são 5 adolescentes que confundiram poder herdado com força pessoal. Isso não é uma ameaça. É apenas triste. Vê-la sentada sozinha naquela biblioteca, cercada por 5 rapazes 2 vezes maiores, ignorando cada saída que eles haviam bloqueado. O que você teria feito? Teria tentado fugir ou mantido sua posição? Comente abaixo. Quero mesmo saber o seu plano de fuga. Porque o que Lysandra fez a seguir, ninguém previu. Ela começou a arrumar seus materiais com movimentos tranquilos, colocando cada livro na bolsa com o mesmo cuidado que alguém teria ao manipular explosivos. Os garotos trocaram olhares, incertos se tinham vencido ou perdido aquele confronto. Você não pode sair. Dashiell moveu-se para bloquear seu caminho de maneira mais óbvia. Caspian ainda não terminou de falar. Na verdade, Lysandra se levantou, a bolsa no ombro. Ele terminou. Ela caminhou diretamente em direção a Dashiell, não de forma agressiva, apenas com a certeza absoluta de que ele se moveria. O momento se estendeu, a tensão crescendo à medida que ela se aproximava, perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro do shampoo dela, algo caro e vagamente europeu. No último segundo, sua coragem vacilou e ele saiu da frente. Mais tarde, diria a si mesmo que foi estratégico, que não queria ser o primeiro a iniciar um contato físico que pudesse ser denunciado. Lysandra passou por ele sem reconhecimento, seus passos firmes sobre o assoalho de madeira da biblioteca. Atrás dela, o rosto de Caspian havia assumido um tom de vermelho interessante, sugerindo que a fase 4 estava prestes a ser inventada especificamente para ela. O fim de semana transcorreu em calma enganosa. Lysandra passou o sábado na biblioteca pública do centro, longe da esfera de influência de Riverside, trabalhando em tarefas e mantendo seu histórico acadêmico impecável. No domingo, estava na academia às 5h da manhã,
seguindo uma rotina de treino que teria exaurido atletas profissionais. 2 horas de cardio, musculação e exercícios de flexibilidade que mantinham seu corpo pronto para ameaças muito mais sérias do que adolescentes mimados. Ela não viu as fotos que Magnus tirava de seu carro no estacionamento, documentando sua rotina com a paciência de alguém que entendia que informação valia mais que músculo. Ele anotou o modo como ela verificava os arredores a cada 30 segundos, a posição defensiva de sua garrafa de água e toalha, o fato de nunca usar fones de ouvido, apesar de estar sozinha. Esses não eram hábitos da filha de um diplomata preocupada com provas escolares. A segunda-feira chegou com aquele ar fresco de outono, que fazia tudo parecer mais nítido, mais definido. Lisandra atravessou os portões de Riverside às 7h45, 15 minutos antes da primeira aula. Sua rotina era tão precisa quanto todo o resto de sua identidade cuidadosamente construída. Ela não percebeu a expectativa que eletrizava o corpo estudantil. O jeito como as conversas paravam quando ela passava, os celulares já gravando na esperança de algo memorável acontecer. Os Riverside 5 haviam passado o fim de semana planejando algo especial, e a notícia havia se espalhado por vazamentos cuidadosamente orquestrados de que o dia seria divertido. O primeiro sinal de escalada veio durante a segunda aula de Química, quando Lisandra abriu seu livro e encontrou fotos enfiadas entre as páginas. Não exatamente ameaçadoras, mas inquietantes. Fotos dela na biblioteca pública, na academia, caminhando para o dormitório, tiradas de distâncias que sugeriam vigilância em vez de coincidência. Cada foto tinha uma única palavra escrita no verso, na caligrafia inconfundível de Caspian. Você nunca está realmente sozinha. Bonita. Ela examinou cada foto com desprendimento clínico, observando os ângulos, carimbos de horário visíveis em algumas imagens, o reflexo em uma janela que revelava o relógio característico de Magnus. Depois as guardou na bolsa, evidências para um arquivo que crescia a cada dia. O almoço trouxe a próxima escalada. O refeitório estava lotado, cada mesa ocupada pela complexa hierarquia social que governava o ecossistema de Riverside. Lisandra pegou sua bandeja habitual, uma salada que ela fazia durar o período inteiro, e seguiu para uma mesa vazia no canto. Mal havia se sentado quando Tank apareceu, sua estrutura maciça bloqueando as luzes do teto. Esta mesa está ocupada, ele resmungou, apesar da óbvia ausência de qualquer outro ocupante ou objeto. Então estão muito atrasados, respondeu Lisandra, começando a comer com precisão mecânica. Cada mordida calculada para oferecer nutrição máxima com vulnerabilidade mínima. Tank estendeu a mão em direção à bandeja com a confiança casual de alguém que nunca tivera suas ações contestadas, pretendendo despejá-la no colo dela numa recriação de inúmeras humilhações que já havia praticado. Sua mão nunca chegou ao destino. O movimento de Lisandra foi tão pequeno, tão sutil, que as testemunhas mais tarde discordariam sobre o que exatamente havia acontecido. Sua mão pareceu apenas se contrair levemente, mas de repente Tank tropeçou para trás, o punho dobrado em um ângulo que enviou dores lancinantes pelo braço. Ele a encarou em choque, segurando a mão contra o peito. Ops, disse Lisandra calmamente, continuando a comer como se nada tivesse acontecido. Você devia prestar atenção aonde está colocando a mão. Estas mesas ficam mais próximas do que parecem. O refeitório ficou em silêncio. Centenas de olhos observando aquela cena sem precedentes. Uma garota com um terço do tamanho de Tank acabara de fazê-lo recuar sem sequer se levantar. Celulares apareceram como cogumelos após a chuva. Todos queriam registrar o que aconteceria em seguida. Tank olhou em volta em busca de apoio, encontrando Caspian parado na entrada com uma expressão que prometia consequências. O quarterback fez um pequeno gesto, cancelando qualquer coisa que Tank estivesse planejando. Isso exigia reconsideração, recalibração, uma nova abordagem. O restante do almoço transcorreu em silêncio tenso. Lisandra terminou sua salada enquanto Tank recuava para cuidar do pulso e do orgulho misteriosamente feridos.
Os vídeos já se espalhavam pelos grupos de mensagens, marcados com variações de New Girl versus Tank e David e Golias, edição Riverside. Mas Caspian Sterling não se tornara rei de Riverside, aceitando derrotas. Passou a tarde ajustando sua estratégia, reconhecendo que Lisandra Voss não quebraria sob pressão convencional. Ela exigia algo especial, algo que rachasse sua compostura e revelasse o que quer que estivesse escondendo por trás daquela expressão inabalável. O plano cristalizou-se durante o treino de futebol, enquanto seus companheiros corriam exercícios e ele ficava à margem, supostamente cuidando de uma lesão leve no ombro, mas na verdade digitando furiosamente para Magnus, que havia passado a tarde cavando mais fundo no passado de Lisandra, através de métodos que certamente violavam várias leis federais. Encontrei algo interessante, relatou Magnus quando se encontraram após o treino no estacionamento. Há uma lacuna nos registros dela. 6 meses quando tinha 14 anos, em que simplesmente não existe em nenhum sistema. Depois reaparece em Praga com um sobrenome diferente, antes de voltar a usar voz. Proteção a testemunhas, sugeriu Kieran, demonstrando mais inteligência do que suas notas indicavam. Ou algo pior, respondeu Magnus. Ele mostrou um artigo de jornal de 3 anos atrás em seu tablet. Viena, 3 homens encontrados mortos em um beco. Execução profissional. No mesmo dia em que começou a lacuna de Lisandra, Caspian estudou o artigo, sua mente já processando as possibilidades. Então, nossa princesa de gelo tem segredos? Perfeito. Todo mundo quebra quando seus segredos são ameaçados de exposição. Eles combinaram de se encontrar na quinta-feira depois da escola no McDonald's, logo fora do campus. O único lugar onde as câmeras de segurança de Riverside não alcançavam, mas onde havia alunos suficientes para garantir plateia em qualquer confronto. Caspian queria testemunhas para a humilhação de Lisandra. Precisava delas para restaurar sua reputação e demonstrar que ninguém, independentemente de um passado misterioso, poderia desafiar sua autoridade. A quarta-feira passou carregada de tensão elétrica. Toda a escola ciente de que algo estava se formando entre a equipe de Caspian e a nova aluna, que de alguma forma se tornara a primeira pessoa a resistir a eles com sucesso. Apostas eram feitas em chats secretos sobre como terminaria, a maioria acreditando na capitulação inevitável de Lisandra ou em sua transferência para outra escola. Ela parecia alheia à especulação, mantendo sua rotina com precisão robótica. Aulas, biblioteca, academia, dormitório. Se notava a vigilância crescente, o modo como o carro de Magnus aparecia em todos os lugares onde ia, não deu qualquer indicação. Sua expressão permanecia neutra, suas interações mínimas, seu foco absoluto. A quinta-feira chegou com céus cinzentos que ameaçavam chuva. O tipo de prenúncio atmosférico que teria sido rejeitado em um roteiro de filme, por ser óbvio demais. Lisandra frequentou as aulas normalmente, fez anotações em sua caligrafia perfeita, respondeu às perguntas quando chamada com respostas que demonstravam compreensão, além das exigências do currículo. Às 15h47, estava no McDonald's, sentada em um banco ao fundo, com um Happy Meal à sua frente, o brinquedo ainda no plástico. Sua atenção aparentemente focada no dever de química que completava entre mordidas de nuggets de frango. A escolha da refeição era deliberada, calculada para projetar inofensividade, juventude, vulnerabilidade. Ninguém que tivesse visto ela desarmar o pulso de Tank com um simples movimento acreditaria, mas os outros clientes, os não iniciados, veriam exatamente o que ela queria que vissem. Os Riverside 5 entraram às 15h52. A coordenação sugeria precisão militar, apesar de nenhum deles ter servido em algo mais perigoso do que detenção. Espalharam-se pelo restaurante com eficiência ensaiada. Dashiell na entrada principal, Kieran cobrindo a saída lateral que levava ao estacionamento. Magnus se posicionou de modo a poder gravar tudo em seu telefone. Tank e Caspian avançaram diretamente para a cabine dela, suas sombras caindo sobre o dever de casa
como nuvens de tempestade finalmente cumprindo a ameaça. Estudando firme? Caspian deslizou para dentro do banco à sua frente, o vinil rangendo sob seus jeans de grife. Tank permaneceu em pé, sua massa garantindo que ninguém pudesse sair sem passar por ele. Lisandra não levantou os olhos de suas equações de química. O valor nutricional da comida do McDonald's fornece um caso interessante de ligações moleculares quebrando sob estresse térmico. Engraçado. Caspian alcançou o livro e o fechou com lentidão deliberada. Mas não estamos aqui para discutir seu dever de casa. Agora ela levantou os olhos e algo neles fez Tank se mexer desconfortável, apesar de sua vantagem de tamanho. Então estão desperdiçando nosso tempo. Magnus havia se aproximado, o celular inclinado para capturar cada momento enquanto fingia rolar pelas redes sociais. Kieran e Dashiell mantinham suas posições nas saídas, sua presença transformando o restaurante familiar em uma arena. Você está em Riverside há 3 semanas. Caspian inclinou-se para a frente, a voz carregando aquele tom particular de alguém acostumado a ditar veredictos, não conversas. 3 semanas de desrespeito, de agir como se estivesse acima da ordem natural das coisas. Isso acaba hoje. Lisandra pegou um nugget de frango, examinou-o com interesse científico e deu uma mordida precisa. Ordem natural implica evolução e adaptação. Vocês são mais como um órgão vestigial, desnecessário, mas pequeno demais para justificar remoção cirúrgica. Vários alunos próximos, que tinham ido apenas lanchar, já estavam com os celulares levantados, sentindo a eletricidade no ar. O gerente do McDonald's, um homem de meia idade com olhos cansados que já vira confrontos adolescentes demais, deixou a mão pairar sobre o telefone atrás do balcão. Você acha que é intocável? O maxilar de Caspian se contraiu. Aquele truque com o pulso do Tank foi sorte. Mas a sorte acaba, especialmente quando você está em desvantagem de 5 contra 1. Na verdade, Lisandra limpou os dedos com um guardanapo, com cuidado metódico. É 5 contra 2. Caspian olhou ao redor, confuso. Eu em matemática. Veja, força é igual a massa vezes aceleração, mas isso pressupõe movimento linear. Quando você introduz dinâmica rotacional e pontos de alavanca, a massa se torna uma desvantagem em vez de vantagem. Tank riu, o som ribombando pelo restaurante. Ela está mesmo nos dando uma aula de física agora? Foi então que Caspian cometeu seu erro crítico. Estendeu a mão por cima da mesa, os dedos avançando para o cabelo de Lisandra com o mesmo direito possessivo que já mostrara com dezenas de garotas antes dela. Deixe-me explicar algo mais simples. Seus dedos mal roçaram uma mecha platinada antes de tudo mudar. As imagens de segurança, que o gerente mais tarde forneceria a 3 diferentes agências policiais, mostravam o horário, 15:56 no Smith 14S, quando a mão de Caspian fez contato. Às 15:56 em 22 Woodward 3, o confronto havia terminado. O movimento de Lisandra começou com o cotovelo direito, atingindo o braço estendido de Caspian com força suficiente para hiperestender a articulação. A dor causou um suspiro involuntário que atraiu Tank para a frente, seu instinto de proteger o quarterback anulando o senso tático. A bandeja do Happy Meal tornou-se uma arma em movimento. A borda atingiu a garganta de Tank no tecido macio logo abaixo do pomo de Adão. Um golpe que não causaria dano permanente, mas que o derrubaria instantaneamente. Os 127 quilos de Tank bateram no chão com força suficiente para sacudir a máquina de sorvete. Suas mãos agarraram a garganta enquanto tentava lembrar como se respirava. Kieran abandonou seu posto na saída lateral, avançando com a mesma agressividade que lhe rendera fama no campo de futebol. Lisandra girou sobre o calcanhar usando a mesa da cabine como fulcro, o pé conectando-se ao joelho dele por um ângulo para o qual a articulação humana não fora feita. O som de ligamento se rompendo foi audível, mesmo sobre os gritos que já ecoavam do restante dos clientes,
Dashiell, apesar de seu pai possuir 40% de tudo o que importava na cidade, descobriu que riqueza não oferecia proteção contra alguém treinado desde a infância para neutralizar ameaças. Ela nem sequer o golpeou, apenas redirecionou sua investida em pânico contra a borda de uma mesa vizinha. A física e o momento fizeram o resto. Ele desabou, inconsciente antes de atingir o chão. Um galo já se formando em sua têmpora. Magnus, o inteligente, o especialista em guerra psicológica, permaneceu congelado com o telefone ainda gravando. A mão de Lisandra moveu-se em direção ao pescoço dele, parando a milímetros da artéria carótida, perto o suficiente para que ele sentisse o deslocamento de ar do golpe. "Ainda gravando?" perguntou ela com gentileza. Ele assentiu, incapaz de formar palavras. "Ótimo. Certifique-se de filmar o atendimento médico deles. Isso ajuda na alegação de legítima defesa." Ela o soltou e voltou para sua cabine, sentando-se com a mesma calma de quem apenas se levantara para encher o copo. Ao redor, reinava o caos. Tanque emitia sons que lembravam um acordeão quebrado. Kieran gritava por causa do joelho. Dashiell permanecia inconsciente. E Caspian encolhera-se em posição fetal, segurando o cotovelo destruído. O gerente já havia ligado para o 911, sua voz notavelmente firme ao relatar múltiplos feridos que precisavam de atendimento médico imediato. Outros estudantes permaneciam congelados, seus celulares capturando cada ângulo do desfecho, os vídeos já sendo carregados em plataformas de redes sociais, onde acumulariam milhões de visualizações em poucas horas. Lisandra pegou outro nugget de frango, deu uma pequena mordida e avaliou os danos com desprendimento profissional. 3 viaturas chegaram primeiro, seguidas por 2 ambulâncias, depois um sedã descaracterizado que a maioria das pessoas não teria notado, mas que fez a expressão de Lisandra mudar sutilmente de calma para calculista. A mulher que saiu do carro movia-se com a eficiência determinada de quem tinha anos de treinamento. Doutora Patrícia Ing, de acordo com o site da Riverside Academy, era a nova orientadora escolar especializada em resolução de conflitos. Segundo o distintivo do FBI que mostrou aos policiais que respondiam à ocorrência, era algo bem diferente. Enquanto os paramédicos trabalhavam nos rapazes feridos, Patrícia aproximou-se da cabine de Lisandra com o respeito cauteloso que um profissional demonstra a outro. Isso foi sistema combinado com Krav Maga. O golpe na garganta foi manual de treinamento Spetsnaz. Quer me dizer onde uma filha de diplomata de 17 anos aprendeu técnicas das forças especiais soviéticas? O YouTube é muito educativo hoje em dia, respondeu Lisandra, mas seus olhos já escaneavam a periferia do restaurante, notando os veículos descaracterizados adicionais que haviam aparecido no estacionamento. Patrícia sentou-se em frente a ela, tirando um tablet que exibia imagens não das câmeras de segurança do McDonald's, mas de um satélite que não deveria estar monitorando um fast food em um subúrbio de Connecticut. Há 3 anos, em Viena, 3 contratados do sindicato Kozlov foram encontrados mortos em um beco. Uma testemunha relatou ter visto uma adolescente na cena que desapareceu antes que a polícia local chegasse. História interessante. Parece coisa de filme. 2 anos atrás, em Praga, uma rede de tráfico humano que mirava estudantes internacionais foi exposta quando alguém enviou registros financeiros detalhados à Interpol. Os metadados rastrearam a origem para um computador em um hostel, onde uma garota com a sua descrição se hospedou por uma noite. Lisandra permaneceu em silêncio, sua expressão não revelando nada. Há 18 meses, em Berlim, uma célula terrorista que planejava um ataque a uma cúpula diplomática teve sua casa segura comprometida. A única filmagem de vigilância mostrava alguém da sua altura e compleição saindo do prédio 5 minutos antes de ele explodir por um vazamento de gás que a perícia declarou impossivelmente acidental. "Taná, a senhora parece estar sugerindo algo", disse Lisandra finalmente, seu sotaque escorregando momentaneamente para revelar algo mais duro, mais do leste europeu, do que a pronúncia polida de Praga que normalmente afetava.
Patrícia recostou-se, estudando a garota diante dela com a avaliação de anos, identificando ativos e ameaças. Estou sugerindo que Lisandra Voss não é seu verdadeiro nome, que seu pai não é apenas um diplomata e que você está aqui por razões que nada têm a ver com educação. O restaurante já havia sido esvaziado de civis, restando apenas policiais e pessoal médico. Pelas janelas, Lisandra podia ver vans de notícias chegando, atraídas por relatos nas redes sociais sobre violência no ponto de encontro favorito da Riverside Academy. Meu nome é legalmente Lisandra Voss, disse ela cuidadosamente. Meu pai realmente trabalha em serviços diplomáticos, e eu estou aqui para a educação, só não o tipo que se encontra em livros didáticos. O tablet de Patrícia apitou. Ela leu a mensagem, as sobrancelhas arqueando ligeiramente. Interessante. O pai de Caspian Sterling acabou de ligar para o governador, para o procurador-geral do estado e para alguém no Departamento de Justiça exigindo sua prisão. Enquanto isso, o celular de Magnus Crawford foi apagado remotamente, presumivelmente por você, eliminando as filmagens originais. Eu estava comendo nuggets. Difícil hackear celulares enquanto como. O sistema de segurança do gerente enviou tudo para um servidor em nuvem que, coincidentemente, pertence a uma empresa que não existe oficialmente, mas tem ligações com certas agências de 3 letras. Quase como se alguém quisesse garantir que as filmagens sobrevivessem a qualquer interferência local. O sorriso de Lisandra foi pequeno, mas genuíno. Isso realmente soa conveniente. Patrícia levantou-se, deixando um cartão de visita sobre a mesa. Não o que a identificava como orientadora, mas com apenas um número de telefone e um símbolo que Lisandra reconheceu de relatórios confidenciais que seu pai nunca havia oficialmente mostrado. O sindicato Kozlov vem tentando estabelecer operações em escolas preparatórias americanas, recrutando jovens privilegiados com tendências criminosas, transformando-os em ativos antes de alcançarem posições de poder. Riverside deveria ser o caso de teste. Os registros juvenis lacrados de Magnus Crawford incluíam conexões com endereços IP do leste europeu. O pai de Dashiell Park vem recebendo pagamentos de empresas de fachada ligadas a operações de lavagem de dinheiro do Kozlov. Todo o grupo Riverside 5 estava sendo preparado, embora apenas Magnus soubesse disso. Lisandra processou a informação, as peças se encaixando. Então, vocês sabiam quem eu era desde o começo. Sabíamos que alguém viria. Seu contato em Praga tem estado em comunicação conosco há meses. O projeto Raven não é tão secreto quanto seu pai pensa. Pela janela, Lisandra observou os rapazes sendo carregados para as ambulâncias. Caspian estava consciente, mas sedado. O braço imobilizado de forma que sugeria múltiplas cirurgias no futuro. A respiração de Tank havia estabilizado, mas ele precisaria de observação pelo trauma na traqueia. O joelho de Kieran exigiria reconstrução completa. Dashiell tinha uma concussão que o manteria fora da escola por semanas. Eles eram todos criminosos em formação, continuou Patrícia. Mas sem provas de crimes reais, não podíamos agir. Você forneceu a desculpa para investigar, para cavar mais fundo. Embora eu não ache que alguém esperasse que você derrubasse 5 jogadores de futebol em 8 segundos. 8,3 segundos. Precisão importa. Patrícia riu. Um som que sugeria que já tinha visto violência suficiente para apreciar o humor sombrio naquilo. Seu pai a treinou bem. Meu pai me treinou para sobreviver. Todo o resto eu aprendi por necessidade. A verdade sobre o passado de Lisandra era ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que qualquer pessoa em Riverside poderia imaginar. Seu pai, cujo nome real não aparecia em nenhum banco de dados oficial, havia passado 20 anos eliminando ameaças aos interesses da OTAN pela Europa. Sua mãe, morta quando Lisandra tinha 9 anos, fora dano colateral em uma operação que deu errado em Budapeste. Desde então, Lisandra vivera em casas seguras, centros de treinamento e complexos diplomáticos,
aprendendo 17 maneiras de matar com as próprias mãos antes de aprender a dirigir. O projeto Haven deveria lhe dar uma vida normal, a chance de ser adolescente sem precisar olhar por cima do ombro em busca de assassinos. Em vez disso, a colocara em uma escola que, secretamente, estava sendo usada para recrutar e treinar a próxima geração de elite criminosa. O FBI quer lhe oferecer um acordo, disse Patrícia enquanto os agentes começavam a processar a cena. Testifique sobre o que observou em Riverside. Ajude-nos a entender como os estudantes estavam sendo recrutados e moldados. Em troca, garantimos sua segurança e a cobertura do seu pai permanece intacta. E se eu recusar? Então você é apenas uma garota de 17 anos que se defendeu de 5 agressores. Legítima defesa é legal, embora as famílias dos garotos possam tentar ações civis. É claro que a descoberta nesses processos pode revelar informações interessantes sobre as conexões de seus filhos com o crime organizado. Lisandra levantou-se, deixando o Happy Meal inacabado. Vou considerar, mas primeiro, tenho dever de casa a concluir. A tarefa de química vence amanhã, e manter minha cobertura significa manter minhas notas. Patrícia a observou caminhar até a saída, atravessando a cena do crime com a confiança casual de alguém que já vira muitas para se impressionar. Senhorita Voss, mais uma coisa. Existem outros como você em escolas pelo país. Estudantes colocados para combater os esforços de recrutamento do sindicato Kozlov. Você não está sozinha nesta luta. Estou sozinha desde Budapeste. Estou confortável com isso. Mas, ao sair, Patrícia notou a leve tensão em seus ombros relaxar. O primeiro sinal de que talvez, só talvez, a garota que sobrevivera a 3 tentativas de assassinato e derrubara 5 jogadores de futebol em um McDonald's estivesse cansada de lutar sozinha. As 72 horas seguintes transformaram a Riverside Academy em uma convenção de forças da lei. Agentes do FBI entrevistaram estudantes, contadores forenses, examinaram registros financeiros e especialistas em computação dissecaram cada comunicação digital dos últimos 3 anos. A investigação revelou uma rede de corrupção que se estendia muito além de 5 jogadores valentões. Foram feitas 43 prisões, incluindo 3 membros do conselho, o diretor atlético e 2 juízes estaduais que haviam aceitado subornos para lacrar registros juvenis. O senador Sterling renunciou para se concentrar na família, após comunicações criptografadas revelarem seu conhecimento das atividades do filho e pagamentos recebidos para garantir o silêncio. O pai de Dashiell Park fugiu para um país sem extradição, abandonando o filho para enfrentar acusações federais de conspiração como adulto. Os bens da família foram congelados, sua influência evaporando da noite para o dia. Magnus Crawford, o único dos 5 que compreendia plenamente do que faziam parte, tornou-se testemunha do Estado em troca de proteção. Seu depoimento revelou métodos de recrutamento, protocolos de treinamento e planos para expandir as operações para outras 12 escolas preparatórias na costa leste. A própria Riverside Academy sobreviveu, mas transformada. Toda a administração foi substituída, novos protocolos de segurança implementados e aconselhamento obrigatório introduzido para estudantes que haviam sido vítimas de um sistema em que o bullying era política, não exceção. Durante tudo isso, Lisandra frequentou as aulas, completou tarefas e manteve sua média perfeita como se nada tivesse mudado. Os colegas lhe davam espaço nos corredores, alguns por medo, outros por respeito, a maioria por não saber como interagir com alguém que havia, sozinha, exposto e destruído uma conspiração criminosa. 3 meses após o incidente no McDonald's, ela estava sentada na mesma cabine comendo outro Happy Meal quando Patricia Ing juntou-se a ela sem convite. Ainda investigando? Perguntou Lisandra sem levantar os olhos. Observando. Você tem ensinado defesa pessoal a outros estudantes. A academia estava disponível. Habilidades devem ser compartilhadas. Patrícia colocou uma pasta sobre a mesa.
Temos outra situação. Uma escola preparatória em Massachusetts. Padrões semelhantes de recrutamento e manipulação. Precisamos de alguém infiltrado. Não sou agente federal. Tenho 17 anos. Você é alguém que tem impedido crimes desde os 14. Isto só tornaria oficial, ou pelo menos quase oficial. Lisandra abriu a pasta, examinando informações sobre a Blackstone Preparatory, sobre estudantes desaparecidos e relatórios policiais lacrados, sobre conexões com redes de tráfico humano que faziam o sindicato Kozlov parecer amador. Se eu fizer isso, quero algo em troca. Diga. Há uma garota em Praga, Anna Volkov, 15 anos. O pai dela foi um dos homens que morreu naquele beco em Viena. Ela tem vivido escondida desde então, mudando entre casas seguras, nunca ficando tempo suficiente em lugar nenhum para ter uma vida. Patrícia assentiu devagar, entendendo. Você quer que ela seja trazida para cá, recebendo a mesma chance que você recebeu. Ela merece ser mais do que dano colateral das escolhas do pai. Vou fazer acontecer. Sentaram-se em silêncio confortável. Enquanto Lisandra terminava seus nuggets, duas profissionais que já tinham visto violência demais pareciam apenas conselheira e estudante fazendo um lanche depois da escola. A porta tilintou e uma nova cliente entrou. Uma garota de talvez 17 anos, com cabelos negros como corvos e um tipo de movimento equilibrado que sugeria treinamento em dança, ou algo mais prático. Pediu um café, preto, e escolheu uma cabine de onde podia observar todas as entradas enquanto fingia ler um livro. Lisandra e Patrícia trocaram olhares. Ela não é uma das nossas, disse Patrícia em voz baixa. Não, mas é alguma coisa. O jeito como segura o livro, bloqueando as linhas de visão para a mão direita. Posição defensiva clássica. A garota levantou os olhos, encontrando diretamente o olhar de Lisandra. Por um instante, algo passou entre elas. Reconhecimento sem conhecimento. Compreensão sem palavras. Então voltou ao livro, dispensando-as como se não tivessem importância. Nix Romang, leu Patrícia no celular, puxando o registro da garota. Transferida de uma escola particular em Moscou ontem. Pai no setor bancário internacional, mãe falecida. Mora com uma tia em Greenwich. Moscou não transfere estudantes no meio do semestre sem motivo. Não transfere. Lisandra levantou-se, deixando a bandeja na mesa. Preciso ir. Prova de química amanhã. Ao passar pela mesa da nova aluna, Lisandra notou algo que a fez parar de forma quase imperceptível. Uma fina cicatriz no pulso da garota, parcialmente escondida por um relógio caro, no exato mesmo lugar que a cicatriz de Lisandra, aquela que havia ganhado durante o treino de defesa com faca aos 12 anos. Do lado de fora, no estacionamento, o telefone de Lisandra vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ela a leu uma vez, depois ativou um aplicativo que destruiu a mensagem e qualquer vestígio de que tivesse existido. Fase 1 concluída. Atenas espera. Ela olhou de volta pelas janelas do McDonald's, para onde Nix Romanov estava sentada lendo, o café intocado, a atenção aparentemente no livro, mas Lisandra sabia melhor. Reconhecia uma caçadora fingindo ser presa, uma arma disfarçada de estudante. Seja o que fosse Atenas, seja o que fosse a fase 2, Lisandra entendeu que a luta em Riverside tinha sido apenas o começo. O sindicato Kozlov era apenas um tentáculo de algo maior. E agora, ela não era a única posicionada para cortá-lo. O telefone vibrou de novo. Desta vez, o número era um que reconhecia. Patrícia Ing. A garota, Nix. Não está em nenhum de nossos bancos de dados antes da semana passada. É como se tivesse surgido do nada. Lisandra sorriu, lembrando-se de sua própria chegada a Riverside. A identidade cuidadosamente fabricada que enganara a todos até o momento em que ela quis ser descoberta. Às vezes, o nada é exatamente de onde vêm as pessoas mais perigosas. Respondeu, depois apagou a conversa
e caminhou em direção ao dormitório. Atrás dela, pela janela do McDonald's, Nix Romanov fechou o livro e levantou-se com a graça fluida de alguém treinado nas mesmas instalações que haviam moldado Lisandra. Ao virar-se para sair, a manga subiu ligeiramente, revelando não apenas a cicatriz correspondente, mas algo mais. Uma pequena tatuagem em cirílico que Lisandra teria reconhecido se tivesse visto. Era o símbolo do Protocolo Atenas, um programa que oficialmente não existia, conduzido por pessoas que oficialmente não estavam em lugar algum, treinando crianças que oficialmente nunca haviam nascido. Enquanto Lisandra terminava seus nuggets, duas profissionais que já tinham visto violência demais pareciam apenas conselheira e estudante, fazendo um lanche depois da escola. A porta tilintou e uma nova cliente entrou. Uma garota de talvez 17 anos, com cabelos negros como corvos e um tipo de movimento equilibrado que sugeria treinamento em dança, ou algo mais prático. Pediu um café, preto, e escolheu uma cabine de onde podia observar todas as entradas enquanto fingia ler um livro. Lisandra e Patrícia trocaram olhares. Ela não é uma das nossas, disse Patrícia em voz baixa. Não, mas é alguma coisa. O jeito como segura o livro, bloqueando as linhas de visão para a mão direita. Posição defensiva clássica. A garota levantou os olhos, encontrando diretamente o olhar de Lisandra. Por um instante, algo passou entre elas. Reconhecimento sem conhecimento. Compreensão sem palavras. Então voltou ao livro, dispensando-as como se não tivessem importância. Nix Romang, leu Patrícia no celular, puxando o registro da garota. Transferida de uma escola particular em Moscou ontem. Pai no setor bancário internacional. Mãe falecida. Mora com uma tia em Greenwich. Moscou não transfere estudantes no meio do semestre sem motivo. Não, não transfere. Lisandra levantou-se, deixando a bandeja na mesa. Preciso ir. Prova de química amanhã. Ao passar pela mesa da nova aluna, Lisandra notou algo que a fez parar de forma quase imperceptível. Uma fina cicatriz no pulso da garota, parcialmente escondida por um relógio caro, no exato mesmo lugar que a cicatriz de Lisandra, aquela que havia ganhado durante o treino de defesa com faca, aos 12 anos. Do lado de fora, no estacionamento, o telefone de Lisandra vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ela a leu uma vez, depois ativou um aplicativo que destruiu a mensagem e qualquer vestígio de que tivesse existido. Fase 1 concluída. Atenas espera. Ela olhou de volta pelas janelas do McDonald's, para onde Nix Romanov estava sentada lendo, o café intocado, a atenção aparentemente no livro, mas Lisandra sabia melhor. Reconhecia uma caçadora fingindo ser presa, uma arma disfarçada de estudante. Seja o que fosse Atenas, seja o que fosse a fase 2, Lisandra entendeu que a luta em Riverside tinha sido apenas o começo. O sindicato Kozlov era apenas um tentáculo de algo maior. E agora, ela não era a única posicionada para cortá-lo. O telefone vibrou de novo. Desta vez, o número era um que reconhecia. Patrícia Ing. A garota, Nix. Não está em nenhum de nossos bancos de dados antes da semana passada. É como se tivesse surgido do nada. Lisandra sorriu, lembrando-se de sua própria chegada a Riverside. A identidade cuidadosamente fabricada que enganara a todos até o momento em que ela quis ser descoberta. Às vezes, o nada é exatamente de onde vêm as pessoas mais perigosas, respondeu. Depois apagou a conversa e caminhou em direção ao dormitório. Atrás dela, pela janela do McDonald's, Nix Romanov fechou o livro e levantou-se com a graça fluida de alguém treinado nas mesmas instalações que haviam moldado Lisandra. Ao virar-se para sair, a manga subiu ligeiramente, revelando não apenas a cicatriz correspondente, mas algo mais. Uma pequena tatuagem em cirílico que Lisandra teria reconhecido se tivesse visto. Era o símbolo do Protocolo Atenas, um programa que oficialmente não existia, conduzido por pessoas que oficialmente não estavam em lugar algum,
treinando crianças que oficialmente nunca haviam nascido.